sinais da volta de Jesus no mundo, Mateus 24, versículos de 1 a 14. Então, esse texto do capítulo de Mateus, capítulo 24, uma parte dele fala especificamente sobre a segunda vinda de Jesus, fala também uma outra parte sobre o arrebatamento da igreja, e o que eu vou falar aqui não diz exatamente esse texto de Mateus 24, esses sinais que eu vou mostrar aqui, coisas acontecerão, digamos assim, vão atingir o seu ponto máximo na tribulação. Mas antes que a tribulação aconteça, muitas coisas já têm que estar em andamento. Por isso que eu vou mostrar essas coisas em Mateus 24 aqui, mas eu não quero passar a ideia para vocês de que eu estou interpretando equivocadamente Mateus 24, essa parte, como se assim, olha, não, isso aqui são acontecimentos de hoje. Não, são acontecimentos da tribulação, mas que vão já estar em andamento antes que a tribulação aconteça. Ok, queridos? Então, eu quero repetir para vocês entenderem bem os eventos. Hoje, nós estamos na era da igreja. Amém? Nós cremos que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Antes que a grande tribulação aconteça, que ela vai se dar por um período de 7 anos, a igreja vai ser o quê, queridos? Arrebatada. Quantos querem o arrebatamento da igreja? Quantos aqui querem ser arrebatados e esperam pelo arrebatamento? Amém. Então, nós cremos nesse calendário do arrebatamento da igreja, da grande tribulação, a segunda vinda de Jesus, cremos no milênio, e depois do milênio, então, o estado eterno. Essa é a nossa visão panorâmica da escatologia. Por isso que estamos falando nesses domingos sobre essas três linhas de acontecimento que indicam fortemente a evidência da volta de quem? De Jesus. Semana passada, nós falamos sobre os acontecimentos ligados aonde? Na igreja. E hoje, especificamente, o que está acontecendo no mundo. Então, vamos para Mateus capítulo 24 em diante. Diz, quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse, estão vendo todas estas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente o quê? Demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Olhem para cá. Eu falei isso semana passada, vou reprisar novamente para vocês. Jesus aqui está se referindo sobre o quê? Quando ele diz, está vendo essa construção? Eu digo para vocês que não ficará pedra sobre pedra. Ele estava se referindo a quê nesse momento? Ao quê? Vamos, irmãos, ao quê? Ao templo. Ao templo erguido em Jerusalém. Aquele templo que Salomão construiu, depois, no período do exílio, ele foi destruído, e Neemias e Esdras reconstruíram. E depois ele foi recebendo retoques e retoques, até que, na época de Jesus, já estava todo novamente funcionando o templo. Então, Jesus estava ali se referindo ao templo, dizendo assim, olha, ele vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. Isso vai acontecer ainda, amém? Amém não, irmão, já aconteceu, não tem mais templo em Jerusalém. 70 anos depois de Cristo, o Império Romano colocou o templo abaixo. Então, essa profecia de Jesus a respeito do templo, ela já se cumpriu. Vamos falar sobre isso no próximo domingo, quando aí trabalharemos sobre os assuntos relacionados aos acontecimentos, especificamente em Israel. Os discípulos, então, fazem uma pergunta. Mais tarde, versículo 3, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram, diga-nos quando isto vai acontecer.
Que sinal indicará a sua volta e o final dos tempos? Então, já falei aqui que Jesus, então, começa, a partir do versículo 4 em diante, a responder essas 3 perguntas dos discípulos. Quais foram as 3 perguntas? Quando o templo vai ser destruído, quando ele vai voltar e quando vai ser o final dos tempos. Ok? Então Jesus começa a falar dos acontecimentos, dando essa resposta para os discípulos. E ele diz agora bem assim, ele respondeu, não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e farão o que, amados? E enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de que, amados? De guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra, e um reino contra outro. Haverá o quê? Fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Olha a linguagem que ele usa. Tudo isso será apenas o início das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim, trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Amém? As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações ouçam. Então virá o fim. Eu vou entrar no versículo 15. Olha o que ele diz. Chegará o dia em que vocês verão aquilo que o profeta Daniel falou, a terrível profanação, que será colocada no lugar santo. Leitor, entre parênteses, preste atenção. Aí ele começa agora a falar de outras coisas. Então, olhem para cá. Então, observem que Jesus aqui, até o versículo 15, ele está falando exatamente desses assuntos que ele entra até a metade da grande tribulação, quando ele diz que haverá essa profanação no templo, o qual falou o profeta Daniel. E essa profanação no templo vai acontecer não agora, porque nem o templo ainda existe. O que vai acontecer, isso vai acontecer na grande tribulação. Então Jesus está falando aqui antes de eventos que tanto acontecerão na grande tribulação como vão acontecer antes. Então é bom que vocês entendam que o assunto que foi ministrado na semana passada, quanto sobre os sinais na igreja, tanto vamos falar hoje sobre os sinais no mundo, e o que falaremos na próxima semana sobre os sinais, especificamente em Israel, todas essas coisas estão acontecendo paralelamente. Explicando. Não é que primeiro tem que acontecer uma coisa para depois acontecer outra. Está tudo acontecendo hoje no mundo de uma maneira paralela. Está tudo acontecendo no mesmo tempo. Esses sinais estão acontecendo. E esse volume desses sinais que estão acontecendo em escala mundial e que estão cada vez mais se tornando intensos nos últimos anos, eles apontam para a mesma direção. Qual é a mesma direção? Qual é a mesma direção? Vamos lá, diga comigo. O fim da era da igreja, início da tribulação e a segunda vinda de Cristo. Eu quero pincelar para vocês aqui, brevemente, esses 3 eventos, para que vocês tenham um bom entendimento no coração de vocês. Vejam Lucas capítulo 21, versículo 29.
Lucas 21, versículo 29. Quantos estão entendendo até aqui? Pode dizer amém? Você acompanha em casa, pode dizer amém também aí, tá? Lucas capítulo 21, versículo 29. Jesus aqui, ele está falando em Lucas capítulo 21, versículo 27, olhem para cá. Então todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Isso aqui vai acontecer em que circunstância, irmãos? Olhe, então todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Isso aqui vai ser no arrebatamento? No arrebatamento? Não. Por que não? Porque no arrebatamento ninguém vai ver Jesus voltando. No arrebatamento ele vai vir até as nuvens e a igreja vai ser arrebatada. Ele vai vir como um ladrão. Pum, puf, levou. Já era. Como abrir e fechar de olho, já foi. Espere. Eu quero me reconciliar. Não dá mais tempo, já era. Mas a segunda vinda dele tem um calendário e todo olho verá, e eu vou explicar sobre isso depois, até, que eu estava conversando com o Felipe, e vai ser algo tão magnífico, essa segunda vinda de Jesus, que a Bíblia diz que ele vai vir de tal maneira que todo olho verá. Então, todo olho verá de toda a terra. Imagine. Mas antes da vinda dele, diz que vai haver um sinal. Diz que o céu vai escurecer. Vai escurecer. Vai haver uma escuridão mundial. Isso aqui mostra que essa escuridão mundial vai ser em uma parte da terra que é durante o dia. Mas durante a outra parte da terra, que é durante a noite, não vai, porque é noite, não vai ter essa escuridão, mas vai haver um blackout mundial. Então, como vai haver esse blackout mundial de um lado da terra, que vai haver, nesse blackout vai ter esse apagão de eletricidade, bufo, escureceu tudo, e do outro lado da terra vai haver essa escuridão por conta desse sinal no céu, que o céu vai escurecer, então vai tudo escurecer, aí vem o clarão da glória de Deus com a volta de Jesus. Então, aonde a pessoa estiver localizado no planeta Terra, todos verão, de uma maneira sobrenatural. Por isso que ele diz assim, quando você diz, olha, o Cristo está aqui, ele está ali, não acredite, porque a vinda dele não vai ser silenciosa, não vai ser, ele apareceu, foi mesmo. Não. Todos saberão e todos verão, mas a melhor parte é que nós voltaremos com ele. Amém? Nós não estaremos aqui. Ô, glória! Diga, eu vou voltar com ele. Aleluia! Então, antes disso, aqui ele está falando agora, no versículo seguinte, é porque esse assunto é empolgante, né? Ele diz assim, portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levante-se e erga a cabeça, pois sua salvação está próxima. Versículo 29. Em seguida deu-lhe essa instrução, observem a figueira e todas as outras árvores. Olhem para cá. Jesus agora, ele usa aqui a ilustração, primeiro da figueira e depois das outras árvores. Essa figueira que ele usa como ilustração aqui, ela representa especificamente Israel. E na próxima semana eu vou falar especificamente sobre a figueira Israel, mas ele também diz sobre as outras árvores, e as outras árvores representam as outras nações. E por que ele usa a linguagem, então, de árvores, tanto da árvore figueira, como das outras árvores? Porque as árvores, elas crescem, não é assim? Ela vai crescendo, até que chega o seu ponto em que há toda a folhagem e ela começa a colocar, então, o que? Os seus frutos. E é isso que nós temos que olhar para os acontecimentos no mundo,
como se fosse de fato a árvore, as árvores do que está ocorrendo no mundo. Então, o que está acontecendo no mundo é como se fosse realmente árvores, ou seja, as coisas já estão realmente em um ponto no mundo em que não resta dúvida de que a volta de Jesus, ela já é iminente. Amém? Vamos seguir. Ele diz bem assim, quando as folhas aparecem, vocês sabem reconhecer por conta própria que o verão está o quê? Próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas acontecerem, saberão que o reino de Deus está o quê? Próximo. Eu lhe digo a verdade, esta geração não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. Olhem para um detalhe agora. Ele diz bem assim, esta geração não passará antes que essas coisas, que esses sinais tenham acontecido. Eu até pensei por muito tempo, e talvez você pensou assim também, que essa geração que Jesus falava aqui, era aquela geração dos seus discípulos. Quem já pensou assim? Eu pensei que fosse dos discípulos, mas não. A geração que ele se refere aqui, olha, essa geração não vai passar sem que veja tudo isso, é essa geração que vai ver esse volume de quê? De acontecimentos. Por isso que nós acreditamos que nós somos essa geração. A geração do arrebatamento, a geração que está vendo a figueira florescer e as outras árvores também, todas elas florescendo. Diga para o seu irmão, diga, fique ligado. Diga, o dia está chegando. Amém? Então, qual é o fim que está para acontecer? É o fim do mundo? Amém? É o fim do mundo? Se alguém chegar para você e falar assim, irmão, se prepare, porque o fim do mundo está chegando. Você vai dizer o que para ele? Amém, é isso? Você vai dizer o quê? Não, o fim do mundo ainda não. Não, está se acabando mesmo, porque o pastor pregou e disse que está chegando o fim do mundo. Não, está chegando o fim da era da igreja. Ok? Que o fim da era da igreja vai se dar mediante o arrebatamento dos santos. Não é mediante o arrebatamento da igreja, vai arrebatamento dos santos. Santos serão arrebatados em toda parte do mundo. Santos que estão dentro e santos que estão fora da igreja, assim como também ficarão muitas pessoas que estão dentro da igreja, bem como as que estão fora da igreja. O que define a natureza de quem é santo e de quem vai ser arrebatado não é a igreja, é o Jesus. O que a pessoa faz é dar o testemunho da sua fé nele, crendo e vivendo de acordo com a palavra dele. Mas tem muita gente na igreja evangélica que só faz parte da igreja, mas que nem é santo, nem é salvo. Assim também como tem pessoas em outras igrejas e até religiões que confessam e professam a sua fé em Jesus, que serão o quê? Salvos. A salvação nunca esteve atrelada a nenhuma religião. A salvação está atrelada unicamente a Jesus Cristo. Atos 4:12 diz que nenhum outro nome foi dado entre a terra, no qual é importante sermos salvos, a não ser o nome de quem? O nome de Jesus. Ele é o nosso Salvador. Agora, o que nós fazemos como salvos é procuramos congregar, fazer parte de uma igreja que leva a Bíblia a sério e que acredita na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Quantos creem aqui na Bíblia? Amém. Diga, a Bíblia é a palavra de Deus. Porque você assim, mas pastor, então, mas prove pela ciência. Irmãos, não é Deus, não é a Bíblia, não é o Evangelho que tem que ser provado pela ciência, não. O Evangelho é o Evangelho, Deus é Deus, a palavra de Deus é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. A ciência que se exploda.
Não é Deus que tem que estar, é porque a ciência, então eu tenho que me adequar para a ciência, eu tenho que explicar. Não, 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 não. Deus é Deus em sua palavra. Disse Deus, haja luz e houve luz. E eu creio no que a Bíblia diz que é assim, eu creio que é assim. A Bíblia diz que é assim e assim. Se você crê na Bíblia, creia na Bíblia como ela é, de Gênesis a Apocalipse, não em parte da Bíblia que lhe convém. Um autor disse bem assim, se você quer ler a Bíblia querendo ouvir exatamente o que Deus fale com você, você nem precisa mais ler a Bíblia. Mas se você quer ler a Bíblia com a disposição de que Deus fale com você, independentemente do que você quer ouvir, você leia. Estão entendendo? Então vamos falar um pouquinho sobre o arrebatamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, não é o sinal ainda, é só uma introdução. Hoje vamos sair daqui umas 10 horas. Vai ser um seminário hoje, para moer esse assunto todinho. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Para ver jogo, ninguém acha ruim. Para jogar Free Fire, ninguém acha ruim. Não é verdade? Passa 4 horas no computador, ninguém acha ruim. Para ficar na internet, ninguém acha ruim, não é? Ninguém se incomoda na internet vendo série, não é? Para ficar a noite todinha vendo série, madrugada vendo série, ninguém acha ruim, não é? Agora o culto vai incomodar e vai acabar tarde. Não vai incomodar, não. Fecha a porta, Marco, me dê a chave. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Vamos lá, sobre o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, tá? Agora, irmãos, não queremos que ignore o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm o quê? Esperança. Olhem para cá, qual era o sentimento aqui na igreja de Tessalonicense? Eles estavam assim, meio... mas eu não sei, porque já morreu, tantas pessoas morreram, esperando a vinda de Jesus, e ele não veio. Então, será que essas pessoas, eles estão aonde? Estão salvos? Qual é a condição deles? Então, todo um sentimento confuso. Aí Paulo diz, porque cremos que Jesus morreu e foi o que, amados? Ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Diga aleluia. Então, o Senhor vai trazer a vida. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Olhem para cá. Aqui Paulo está falando sobre o quê? Sobre o arrebatamento. Agora, veja a perspectiva de Paulo. Paulo tinha uma perspectiva tão real do arrebatamento que, para ele, o arrebatamento poderia se dar a qualquer instante. Ele já vivia com essa perspectiva. E ele diz bem assim, mas isso não vai acontecer, nós não vamos ser arrebatados sem que, primeiro, aqueles que já morreram no Senhor experimentem o quê? A ressurreição. Aí eu tenho que explicar isso aqui para vocês. Então, por que essas pessoas que já morreram, elas têm que ressuscitar primeiro? Porque no arrebatamento, nós seremos arrebatados com o nosso corpo. O arrebatamento não vai se dar no nosso espírito. O espírito vai ser levado para Deus e o corpo caiu para o outro lado. Não. No arrebatamento, você vai subir com o seu corpo. Só que antes de você se encontrar com o Senhor, vai haver uma transformação e o seu corpo e o meu corpo, ele vai ser glorificado. Por que glorificado? Porque senão ele não aguenta nem chegar perto da glória de Deus. Então, o nosso corpo vai ser glorificado e depois nós vamos passar por um julgamento que vamos ter que ser julgado com o nosso corpo. Então, aqueles que já morreram, eles já estão aonde? Com o Senhor. Mas aonde está o corpo dessas pessoas? O corpo dessas pessoas está onde? No cemitério, virou cinza, virou pó, não é verdade?
morreu de sei lá de que maneira, então o corpo já se decompôs. Então, no arrebatamento, quando nós somos arrebatados, essas pessoas elas vão ressuscitar primeiro para receberem o corpo delas. Olha que coisa gloriosa, irmãos. E a Bíblia diz que aonde estiver uma partícula do corpo de cada ser humano vai ser devolvido. Seja no mar, seja no espaço, aquele que explodiu o negócio no espaço e ficou lá perambulando. Vai ser até mais fácil de achar esse, que é tudo no espaço, né? Já vai estar mais perto já. Então, ele fala então sobre, é por isso que vai se dar, mas tudo isso numa fração de segundos. Bom, continuamos. Ele diz, pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Olhem para cá. Esse toque da trombeta não vai ser ecoado na terra para ouvirmos. Esse é um toque de comando para quem? Para Jesus. Entrando em outro assunto. Aí a pessoa pergunta, pastor, mas Jesus sabe quando é que ele vai voltar? Pessoas da igreja, porque quando os discípulos perguntaram, eles disseram assim, não vos compete saber o dia nem a época que o Pai reservou com o seu próprio poder. Ninguém sabe senão quem? O Pai. Vocês pensam, Jesus ele não sabe, de hipótese nenhuma, quando é que ele vai voltar. Eu digo sempre assim, bom, você precisa entender que quando Jesus deu essa resposta, ele não estava ali falando como Deus, ele estava falando como homem. Então, ele nunca disse que ele nunca soube e que nunca saberia. Ele disse apenas que isso só competia a quem? A Deus. Então, naquela condição de homem, como homem, ele não sabia. Mas depois da sua ressurreição em glória, eu creio que Jesus sabe. Até porque Jesus revela para João todos os acontecimentos de Apocalipse. Então, como é que ele revela para João tudo do Apocalipse e essa parte? Não, essa parte só compete ao Pai, como se fosse um filho homem. Mas lembre que Jesus, ele é Deus, e com o Pai e o Espírito Santo, eles têm uma perfeita unidade. Então, não acredito que há entre eles segredo. Agora, na hora daquela pergunta, como homem, ele não sabia. Mas também ele não deu margem para mais conversa, porque se Fábio tivesse lá, sabia, né? Sim, mas o senhor quer dizer o que com isso? Que o senhor nunca soube, que o senhor nunca vai saber, né? Aí ia começar. Como ele não estava, o assunto não foi adiante. Amém? Vamos continuar aqui. Depois com ele, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos o que, amados? Arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Aleluia! Então estaremos com o Senhor para sempre. Diga aleluia! Quantos aguardam esse dia? Oh, glória! O dia do arrebatamento. Mas sobre o arrebatamento, ele disse que nós não saberíamos o dia nem a hora, mas há indicativos do período. Abrindo outro assunto. Quando fala-se do arrebatamento, aí então ele diz bem assim, vai ser como nos dias de quem? De Noé. Que as pessoas casavam, viviam sua vida comum, até que Noé entrou o quê? Na arca. Mas eu pergunto para vocês, as pessoas sabiam quando ia desabar o dilúvio, sim ou não? Não, não sabia quando o dilúvio ia acontecer. Mas eles sabiam que estava para vir um dilúvio, porque sabia? Porque Noé estava construindo o quê? A arca. Além do sinal da arca, havia um outro sinal daquele homem chamado Matusalém. Matusalém que viveu 969 anos. Mais um pouco ele pegava Eliane, chegava na idade dela.
Se ele toma um chazinho de hibisco, se ele chegava lá. Mas ele foi antes. Mas Matusalém, filho de quem? Filho de quem Matusalém? De Enoque. Enoque, o homem que andou com quem? Com Deus. E andou em comunhão com Deus. E Deus o tomou para si. Mas antes de Deus tomar Enoque para si, os dois tiveram muito tempo de muita comunhão. E no meio dessa comunhão nasce Matusalém. E olha o nome que é dado, o significado do nome de Matusalém. Diz bem assim: quando ele for, o fim virá. Então, Matusalém em vida era um sinal de que quando ele fosse, o fim ia vir. Aí Matusalém, então, vai depois se encontra com a geração de quem? De Noé. Aí vai lá com Noé construindo a arca. Então, tinha o sinal de Matusalém. Ninguém sabia quando Matusalém ia morrer, mas sabia que depois da sua morte o fim seria o quê? Iminente, estava para acontecer. Aí, nesse meio tempo, a arca é quase concluída. E antes da arca ser concluída, quem morre? Matusalém. Agora Matusalém morreu, epa, bota a barba de molho, porque o sinal se foi. A qualquer momento virá o quê? O fim. E aí diz a Bíblia que no ano em que Matusalém morre, vem um dilúvio. Dá um frio na barriga. Será que Deus prepara tudo, irmãos, com um cronograma? Sim ou não? Sim. Tudo tem um cronograma, até a tribulação. A igreja foi arrebatada. Agora, irmãos, imagine o caos que vai ficar nesse mundo, pós o arrebatamento. Imagine para aquele piloto de avião que é crente. O arrebatamento, bufo, o piloto e o copiloto se foram, e agora a aeronave explodiu, caiu em algum lugar. Imagine os carros, de tantos e tantos carros, de ônibus, as bicicletas, as bikes se batendo uma na outra, porque os crentes de bike foram arrebatados. Os motoqueiros, vai ser tanto acidente de moto, porque os motoqueiros lá, os malucos foram arrebatados, os crentes em Jesus arrebatados, os motoqueiros. Imagine em áreas chaves na sociedade, cirurgiões, médicos cristãos que estarão no centro cirúrgico a fazer uma cirurgia e naquela hora, foi arrebatado. E agora? Em todos os segmentos da sociedade, então imagine o caos que não vai ficar esse mundo nas primeiras horas após o arrebatamento. Vocês vão ver, irmãos. Diga comigo, misericórdia. Diga, eu não vou ver. Eu não vou estar aqui. Você não vai ver, irmãos, mas vai ser um caos. É certo a tribulação, 7 anos de tribulação, com o governo do anticristo. Vamos agora para 2 Tessalonicenses. Eu ainda estou falando só dessa base desses 3 eventos, o arrebatamento da igreja, o fim da era da igreja, agora falando especificamente sobre a tribulação. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 em diante. Bom, ele diz no capítulo 2, versículo 3 em diante de 2 Tessalonicenses: não se deixe enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião, e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus, e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus, e se fará passar por Deus. Aqui se refere a quem?
a figura do anticristo. E ele, então, aqui vai descrevendo sobre ele, bem assim, não se lembram de que eu lhes falei disso, quando estive aí, e vocês sabem que o que o está detendo, pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar. Olhem para cá. Aqui está dizendo que o anticristo está vindo, mas tem uma força que está detendo. Qual é essa força que está detendo a vinda do anticristo? A presença da igreja na terra. Por isso que o papel da igreja na terra, no momento, não é transformar e mudar o mundo, é ganhar o máximo de pessoas para Jesus e, como consequência, o mundo ser beneficiado. Mas com o advento da vinda do anticristo, o mundo realmente só vai piorar. Estão entendendo, irmãos? Podemos continuar? Vocês sabem o que está detendo, pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar. Pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém, ou seja, o Espírito Santo na igreja. Então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor da sua vinda. Quando vai se dar isso aqui? No final da grande tribulação. Jesus volta e destrói o anticristo. Vai ser uma pancada só. E demais, esse homem virá para realizar o trabalho de quem? De Satanás, com poder, sinais, sobretudo falso profeta, e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa, para enganar os que estão caminhando para a destruição, na tribulação, pois se recusam a amar e a aceitar a verdade que os salvaria. Portanto, Deus fará que sejam enganados e eles crescerão essas mentiras, então serão condenados por ter prazer no mal, em vez de crer na verdade. Aí aqui está mostrando o papel do anticristo. E a nossa expectativa é para essa segunda volta de quem, irmãos? De Jesus. Então, está bem resolvido no seu coração os eventos futuros? Sim ou não? Quais são a sequência? Qual é a sequência? Qual é? Fim da era da igreja, que se dá com o arrebatamento. Após o arrebatamento, inicia o quê? A grande tribulação. Vai durar quanto tempo? 7 anos. Finalizou a tribulação, começa o quê? O milênio. Final do milênio, vem o estado eterno. Então, eu quero mostrar isso para vocês verem que esses sinais que eu vou falar agora, que estão acontecendo no mundo, eles estão apontando sempre para essa direção. Por quê? Porque o anticristo, ele não vai surgir do nada. Até porque ele tem muito pouco tempo para realizar tudo o que ele precisa. Então, antes que ele se estabeleça no mundo, essa figura, muitas coisas na terra têm que estar em funcionamento e outras engatilhadas somente para acontecer e se manifestar quando ele voltar. Tem que estar tudo preparado. E eu quero falar para vocês sobre essas razões, esses acontecimentos mundial, global, que já estão em funcionamento, outros engatilhados, só para quando ele voltar. E aí, eu quero que você abra comigo 1 João, capítulo 4. Vamos entender mais uma vez. 1 João, capítulo 4. Olhem para cá, as pessoas interpretavam esse texto aqui, de 1 João capítulo 4, para provar os espíritos, quando estava expulsando um demônio. Mas essa instrução aqui não é para você identificar se a pessoa está endemoniado ou não. A pessoa fala assim, está endemoniado, aí aí pergunta ao endemoniado, você crê que Cristo veio em carne? Aí você diz, não, está endemoniado.
Se ele disser creio, então não está não. Então, mas a instrução aqui não tem nada a ver com essa operação de pessoas possessas. Tá? Vamos ver. Amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova para ter certeza de que o Espírito vem de Deus. Pois há muitos falsos profetas aonde? No mundo. Olhem para cá. O que está falando aqui? Não acredito em todo espírito. Não está falando aqui do espírito do Zé Pilinga, como chamam, não. Do tranca-rua, dessas coisas, pé de chinelo, não. Aqui está falando da essência, por exemplo, de uma religião. Da essência de um líder religioso. Do caráter de um profeta que se diz ser ungido, que se diz ser de Deus, que se apresenta como homem de Deus, como mulher de Deus, como a religião certa, como a religião disso, a religião daquilo. Então, ele disse, não acredite nessas coisas, não. Põe à prova. Como é que vamos pôr à prova? Vamos analisar se aquilo que eles dizem tem fundamento o quê? Bíblico. Não é se tratando de possessão de demônio, não. Assim sabemos, se eles têm o Espírito de Deus, todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é o quê? É de Deus. Então, olhe para cá. Tem muitas religiões, muitos, digamos, profetas, líderes, que até pregam, e religiões que falam sobre o caminho, mas eles não acreditam que Jesus veio em carne, que Jesus ele nasceu como homem, veio como homem para morrer pelo ser humano, para salvar o ser humano, resgatar o ser humano e ser o salvador da humanidade. Então, muitas religiões não acreditam, elas acreditam que Jesus foi um profeta, foi um ungido, foi abençoado por Deus, mas a Bíblia diz que Jesus é o Salvador, que ao nome de Jesus todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Jesus Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, o centro de uma religião, se ela anuncia Cristo, ela pode anunciar por conveniência, mas a sua essência é centrada nele, no seu caráter, se sim, beleza, é o que Paulo está dizendo. O que mais? Ele diz agora, esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo, e de fato ele já está aqui, olhem para cá. Parece meio assim. Então, João estava dizendo que naquela época, aí os seus 30 anos depois de Cristo, que o anticristo já estava lá. Não estava lá o anticristo, mas já estava operando naquela época o espírito do anticristo. Os irmãos entendem a diferença? Já estava operando o espírito do anticristo. O anticristo já está aqui na terra? Possa ser que sim, possa ser que não. Ele pode estar como criança. A gente fala, é Lula. Nem se dissesse que ele teria 9 dedos e meio, eu acreditaria que era ele. Para quando diz que ele é mentiroso, pode parecer um pouco, mas só isso. Então, não tem nada a ver. Mas ele já pode estar aqui? Sim. Já pode ser uma criança? Sim. Já pode ser um adolescente? Sim. E talvez ele ainda nem saiba que ele é o anticristo. Talvez ele nem saiba ainda da sua missão, porque ele não é o filho da besta-feira. Ele não nasceu de uma forma miraculosa, foi plantado no mundo. É um demônio que se manifestou em carne. Não, vai ser um ser humano que vai realmente... A Bíblia traça o perfil dele, vai ser um ser humano que vai ser ungido por Satanás. Assim como existem homens ungidos por Deus. Beleza? Então, o espírito dele já está operando aonde?
no mundo. Volta um pouquinho no capítulo 2 de 1 João ainda, versículo 18. Ele diz bem assim: filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram falar que o anticristo está o quê? Por vir. E muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou o quê? A hora final. Olha o que ele diz, que muitos já apareceram. Então não é que vai haver muitos anticristos. O anticristo será uma figura. Agora, muitas pessoas farão parte do seu sistema. E o espírito dele já está operando na terra. Então, vamos falar de algumas coisas no mundo. De algumas coisas que já está, digamos assim, o terreno está sendo preparado para o anticristo. Assim como o terreno está sendo preparado para Jesus voltar para a igreja. Amém? Por exemplo, a necessidade cada vez maior e mais gritante de um líder mundial. Sim ou não? Quantos já ouviram isso aqui na mídia? Jornais falando, não é? A necessidade de se ter o quê? Um líder mundial. Não é um líder de um continente, não é um líder forte de um país, mas eles estão dizendo, vários líderes do mundo, a ONU, quando se reúne, debate essa questão de que eles precisam escolher alguém que de fato comande o mundo. Eles já reconhecem que se faz necessário ter a figura de um líder mundial, que esse líder mundial promova a paz, promova a justiça social, promova a segurança no mundo, que traga estabilidade econômica no mundo e que transite em todos os países, sistemas de governo e política no mundo e que ele seja bem aceito. Isso aí já é o discurso sendo preparado para quando então surgir quem? O anticristo. Então, essa conversa que já está rodando o mundo, as organizações como a ONU e outras, é uma preparação para quando então o anticristo chegar, essa ideia já esteja o quê? Espalhada nas pessoas e todos reconheçam, não, de fato nós precisamos. É assim que funciona. As pessoas não chegam nos lugares para tentar expandir uma ideia do nada. Eles sempre mandam. Por exemplo, como fazia a Coca-Cola antes para se estabelecer em muitos países que não conhecia o seu produto? Ela não tinha condição de montar uma fábrica nesses países, ela simplesmente mandava caixas e mais caixas da Coca-Cola, do seu produto, serem distribuídas nesses países com um preço muito baixo, que, a bem da verdade, dava até prejuízo. Dava prejuízo. Só o trabalho de importar, distribuir, para tornar o produto o quê? Conhecido. Então, o cara se apresentava para o governo e falava assim, olha, temos que distribuir aqui esse produto, essa marca, assim, assim, assim. E aí, então, começava a vender Coca-Cola com um preço muito baixo, até mais baixo do país onde ela era o quê? Vendida e produzida. Mas era uma forma de difundir o seu produto. E depois que o cara toma uma vez, o que é que ele quer? O que é que ele quer? O que é que ele quer? Tomar de novo, não é assim? Então, eles iam disseminando, e a população, rapaz, esse negócio é bom, falando do produto, falando do produto. Aí, quando já estava bem disseminado o produto, agora é hora de fazer o quê? De se implantar uma fábrica nesse país. Aí, eles então implantavam a fábrica naquele país, contratavam a mão de obra e agora começavam a vender ao preço de mercado. Agora começava a tirar o quê? O seu lucro. E assim se expandiu no mundo todo. Primeiro foi a ideia. É a mesma coisa, amados, quanto ao anticristo. É essa ideia que já está sendo colocada de que o mundo precisa de um líder mundial. Estão entendendo? Outra coisa, para isso vai ser necessário um alinhamento político e mundial para se formar a aliança que então vai eleger ele, o anticristo. Ele vai ser apresentado, reconhecido, eleito e aclamado.
ainda mais diante do caos que vai estar acontecendo aonde? No mundo, por conta do arrebatamento. Então, essa figura, o seu plano de governo mundial, vai ter que ser aceito, porque o arrebatamento vai causar, de fato, o impacto que? Mundial, em todas as áreas da sociedade. Então, precisa, de fato, de um comando, de algo mundial. Por quê? Porque não é um fato isolado que só aconteceu no Brasil. O arrebatamento aconteceu, pessoas desapareceram de toda a face da terra e em todos os lugares, creche, escola, hospital, no exército, aonde você possa imaginar, pessoas desapareceram. Então, é um problema de ordem mundial, e para isso precisa de uma frente mundial que planeje algo. E essa frente mundial vai ter que haver um alinhamento político entre os países europeus, países da África, países do Oriente, vai ter que haver todo um alinhamento. Irmãos, e tudo isso já está sendo posto à mesa. Tudo isso. E o que é, irmãos? Isso aqui. Diga, é o sinal das árvores florescendo. Outra coisa. Para haver um sistema mundial que funcione, vai ser preciso haver o que então? Uma implantação e unificação de uma moeda. Moeda. Porque o mundo não vai caminhar de uma maneira consolidada, não vai ter que ter um líder mundial, não vai ter que ter um plano econômico o quê? Mundial, que traga justiça social, equilíbrio nas finanças e tudo. Para isso vai ter que ter uma moeda mundial. E com certeza não é o real nem o peso venezuelano. Também não é o dólar. Eu acredito que essa moeda vai ser digital. Por que uma moeda digital, pastor? O senhor acredita? Porque não existe nada mais fácil do que se abrir uma conta digital. Quem aqui já tem conta digital? Que de alguma forma você movimenta? Não tenha medo não, ai meu Deus. Né? Vamos lá, quem aqui tem conta? Você não tem conta, não acessa no seu... Você tem conta, já opera digital. Não é? Já opera digitalmente já. É uma coisa fácil de abrir. É fácil de operar, sim ou não? Aí o Pix agora. Fácil de operar. A transação é rápida e o controle também. É muito fácil saber quanto você vai ter. É muito fácil saber se você está juntando muito, ou se está gastando, ou se está faltando. E o anticristo vai precisar desse controle, ele vai precisar controlar essa moeda. Porque o que ele quer é um equilíbrio social em todos os países do mundo. Ele tem que equilibrar as coisas. E para isso ele tem que controlar. Bom, será que é o Bitcoin, então, que já é uma moeda digital? Quem sabe? Mas a questão é que é necessário ter uma moeda digital, pelo menos, mundial, que traga uma estabilidade econômica no mundo, mundial. E aí agora está cada vez mais crescendo os bancos, o quê? Digitais. Cada vez mais. Sim ou não, irmãos? Alguém poderia pensar isso 100 anos atrás? O Nubank mesmo, o terceiro maior da América Latina. Alguém poderia pensar isso antigamente? Que ia ter um banco na sua mão? Hoje tem pessoas que recebem, que trabalham o mês todo no batente e ela recebe o dinheiro na conta e paga as contas e não vê nenhum dinheiro na mão. Não vê nenhum dinheiro, não vê o dinheiro. É tudo o que? Digital. Tem pessoas que não sabem o que é papel de dinheiro, é tudo cartão, é cartão, cartão e cartão para tudo. Não vê mais o dinheiro. O quê? Ter dinheiro em casa, como alguns aqui têm guardado.
quero nem dizer, no colchão, aquelas caixinhas no sapato, na meia, guardado. Isso está ficando cada vez mais raro, irmão. Cada vez mais raro. Até na igreja, a arrecadação hoje está sendo maior, a arrecadação digital na igreja. Até na igreja, a arrecadação hoje maior é digital do que aqui. As pessoas colocando os valores aqui na igreja, cada vez mais é digital. Então, o mundo está caminhando para isso. Outra coisa, a multiplicação do conhecimento. Daniel diz lá que nesse final do tempo, a ciência, o conhecimento vai multiplicar. Ele não diz que vai aumentar, diz que vai multiplicar. E a ciência hoje, principalmente a nanotecnologia, que é a capacidade de desenvolvimento científico, que trabalha, irmãos, com tudo que já está no nosso dia a dia, na medicina, na engenharia, na ciência. O que foi que a gente acabou vendo agora com essa pandemia? Tudo correu para onde? Para o mundo o quê? Digital. Não foi? Hoje, nós estamos ficando cada vez mais dependentes de quê, irmãos? Da tecnologia. Sim ou não? Sim. A tecnologia hoje está inserida em todos os nossos meios da sociedade. Você chega numa clínica, hoje tem que pegar uma senha. Você chega num restaurante hoje e fala, eu quero pedir uma pizza. Não, você tem que pedir pelo iFood. Mas, rapaz, eu estou aqui, a pizza está aí. Você não pode me entregar. Não, tem que pedir pelo sistema. Não é assim? Quais são os melhores exames que existem hoje? É o médico batendo com uma pancadinha no joelho para escutar? É ouvindo aquele negócio ali no pulmão? Quais são os melhores exames hoje? Ressonância magnética, não é assim? A ressonância e tantos outros meios, cirurgias que já acontecem, operados por quem? Por robôs. Tudo isso, irmãos, esse aumento do mundo digital, nós estamos ficando cada vez mais dependentes dele. Quer você queira, quer não. Quer você queira, quer não. Não é questão de dizer bem assim, não quero botar isso não, porque isso é a marca da besta, é o chip da besta. Irmãos, quando chegar de fato o chip da besta para ser aceito ou não, nós não estaremos aqui. Fica tranquilo. Amém? Mas também não quer dizer que vai aceitar tudo. Né? Fique ligado. Agora, o aumento da ciência, de fato, está acontecendo. Hoje mesmo, um bilionário fez uma viagem aonde? No espaço. E isso vai acontecer cada vez mais. Cada vez mais, as viagens entre um país e outro estão sendo o quê? Mais rápida. Os carros cada vez mais com tecnologia, sim ou não? E tudo isso é fruto de quê, irmãos? Do aumento da ciência. A ciência, o conhecimento científico, que, irmãos, cada vez mais aumentando. Agora, se multiplicando, agora não quer dizer que todo ele é maléfico. Nós temos que extrair as coisas boas, mas entendendo que essa é uma preparação para quê? Para o anticristo. Irmãos, como é que vocês imaginam, então, que vai chegar na época de se implantar o chip? Qual vai ser a finalidade da besta, do anticristo, implantar o chip nas pessoas? Para ver o quê? O controle. A Polícia Federal do Brasil, agora, semana passada, acabou de contratar um programa e pagou 200 milhões por esse programa. E esse programa que a Polícia Federal do Brasil acabou de adquirir, ele vai fazer toda a identificação da população brasileira pela biometria, reconhecimento facial e pela retina.
Está procurando um bandido. Está onde? Em Aracaju. Se não for igual o ninja do Lázaro, é mais fácil de achar, né? Mas está procurando um bandido, tá. Então, bota lá. O sistema vai rodar, vai pegar as câmeras, todas as câmeras da cidade, onde tiver sinal de trânsito, da padaria, tem acesso a tudo, interliga tudo, acesso a tudo, pô, reconhecimento facial, puf, pegou rapidinho. Nós, quando entramos nos Estados Unidos, para ir nos Estados Unidos, na embaixada, nós já fizemos todo o reconhecimento biométrico, facial, tudo na embaixada. Quando nós chegamos nos Estados Unidos, que o cabrinha da Paraíba, de Feira Nova, chegou e botou a mão na máquina lá em Miami, no aeroporto, apareceu lá na tela Jairzinho. Quem disse a você que eu sou Jairzinho, seu filho da pé? Quem disse que eu sou Jairzinho aqui nos Estados Unidos? Já sabe quem eu sou, é? Aí botei lá a mão, ficou verde. Jairzinho. Sorria eu. Achando que estava ficando bonitinho, estava sendo fichado lá na América. Para dar um deslize lá, e eles mandaram pegar o ligeirinho. Pega esse Paraíba aí, ligeiro. Mas tudo isso, irmãos, é a preparação para o anticristo. Tudo isso. Os irmãos estão entendendo? Tudo isso que está acontecendo no mundo, essa capacidade, irmãos, e a capacidade de transmissão via satélite. Acontece algo na China agora, e em questão de segundos está onde, irmãos? A imagem viralizando aonde? No mundo todo. Está na internet já. YouTube, Facebook, Instagram, o ataque do TikTok, BigTok. Qual é mais? O nome dos outros? Twitter. E aí vai. YouTube, não é assim? Não é assim? Hoje, qualquer coisa na rua, o povo já começa o quê? Filmar. E vai filmando já e colocando aonde? Morreu alguém, aconteceu uma coisa, já tá na internet, já está no mundo já. Irmãos, isso é para quê? Preparação do anticristo. A Bíblia diz que a besta, que não pense que a besta é uma égua, quando a gente fala da besta, não pense na besta como uma figura de uma égua, mas é o poder que essa pessoa vai ter. A Bíblia diz que a besta, ela vai como se, a imagem da besta, ela vai agir como se ela tivesse vida, como se tivesse ressuscitado. Quando foi escrito isso, em Apocalipse, irmãos, nem de perto João imaginava que ia se ter no mundo uma tecnologia como a, como é que chama? Holograma. Que o cara faz uma reunião, aqui projeta, e o cara nos Estados Unidos está aqui falando. E diz que assim vai ser a imagem da besta. É como se ela tivesse vida, porque ela vai falar. Então, como isso vai acontecer? Usando essas tecnologias que já tem hoje. E daqui para frente, muito mais do que aperfeiçoada. Hoje você quer usar o celular, aí eu falo aqui. Siri, liga para Sandra. Vai botar aqui aí. Sandra Santiago, Sandra Viviane. Não, Siri, é Sandra Igreja Amada. Ela respondeu, ok, vou fazer isso. É assim, você interage, não é? Interage com a Siri, com a Alexia. Então, estrela de música, que já é um holograma, não é a pessoa mais, e vão trazer de volta esses caras todos, vai recitar tudo, Wesley Presley, John Lennon, Pink Floyd, vai recitar essa galera toda. Essa galera todinha vai ressuscitar. Então, você vai aqui no celular hoje, você fala, não é? Você está meio triste, você fala assim, Siri, conta uma piada, ela conta uma piada para você.
Você fala para Alex, Alex, quanto tempo cozinha o feijão? Na pressão, 20 minutos. No fogo normal, 40 minutos. Tudo é assim hoje. Não é assim? Você fala com as coisas. E nós estamos ficando cada vez mais bestas que estamos falando mesmo. A gente fica lá falando, rindo, batendo papo com essa galera, né? Essa galera virtual. É assim. Você vai numa rua dirigindo um carro, meu Deus, eu quero saber que está o lugar, não sei, você bota lá aquela vozinha. A 60 metros do seu destino. Aí você anda mais um pouco, ele diz, a 50 metros, a mesma voz. Como é que eles sabem, irmãos, que eu estou... Como esse negócio gravou as vozes dessas ruas todas, como gravou os nomes todos. Eu coloco Feira Nova e aparece lá, Feira Nova. Você já está chegando em Feira Nova. Você coloca os lugares, já está aparecendo, você coloca o nome da rua, diz, está chegando 20 metros, 50 metros, 60 metros, vira à direita, vira à esquerda, não é? Como é que ela gravou, voz por voz, pedaço por pedaço? Como conseguiu gravar? Inteligência artificial. Não foi preciso gravar rua por rua, metro por metro, centímetro por centímetro. Tudo isso o computador produz. A ciência se multiplicando. E quando falamos para um crente que Jesus está voltando, ele fala, mas é mesmo, é, será? Eu acho que vai demorar. Vai, irmãos? Vai? Não vai. Tudo isso é preparação. O mundo está caminhando para se ter uma religião só. Se ter uma única religião. E aí Apocalipse fala sobre o quê? A Babilônia. A igreja meretriz, corrompida. Tem gente que diz que essa igreja é determinada igreja, que é a Babilônia. Não, irmãos. Isso aqui vai ser uma única igreja, uma única religião. E o mundo está caminhando para isso. As religiões estão colocando, entre aspas, as diferenças ou os valores de lado, caminhando em uma única direção, para se ter o quê? Paz. E o anticristo vem com a mensagem de quê? De paz. Diga para seu irmão, diga, Jesus está voltando. E os sinais estão aí. Além dessas coisas associadas ao anticristo, ao governo dele que eu mencionei, a esses sinais do mundo, com tudo que eu falei, nós vamos entrar agora, mas de uma maneira mais rápida, nos acontecimentos que Jesus falou sobre a questão ligada às guerras, às doenças e aos terremotos. Acontecimentos que, irmãos, não se falava nisso há anos e anos atrás. Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Morreram aproximadamente 20 milhões de pessoas. 1914, século passado. Primeira Guerra Mundial. Ah, pastor, mas sempre teve guerra. Sempre teve guerra no mundo, irmão? Sim ou não? Sim. Agora, mundial, quantas? Quantas? Em escala mundial. E o que disse Jesus em Mateus capítulo 24, quando ouviu ele falar de quê? De guerras. Então, sempre teve, mas agora está mais intenso essa questão. Aí entramos para a Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945, com aproximadamente 50 milhões de mortes. Isso, nessa época, só usando fuzil, metralhadora, não era? Só usando esses canhão, só usando essas armas, mas com um poder letal menor. Na Segunda Guerra, a gota d'água foi o quê? A bomba nuclear Hiroshima e Nagasaki, não é? Nagasaki, é.
Isso aí mesmo, acabar, baixaia, névias, isso. Isso aí. E quem já ouviu falar sobre uma terceira guerra mundial? Há desenhos para isso. E agora? Qual é o que está em jogo agora para uma guerra mundial? É mais na bala? É mais no revólver? É na espingarda? É no fuzil? Se houvesse uma guerra mundial hoje, qual seria a arma mais usada? A arma biológica e nuclear, com poder de destruição em massa. Vai acontecer? Eu acredito que não, enquanto estiver aqui a igreja. Agora, a Bíblia fala sobre o Armagedon, sobre a guerra no fim da tribulação, que vai haver uma matança muito grande. Eu acredito que aí vai haver algo em escala mundial. Então, tem tudo isso acontecendo. Nós temos outros conflitos étnicos também no Oriente Médio, que morreram várias pessoas naquelas questões ligadas ao Iraque, ao Irã, aqueles povos, a questão da Síria, a questão do conflito religioso lá na Europa, não é? A questão dos cristãos e dos não cristãos, tudo que aconteceu lá na Europa, a questão na África do apartheid, que encerrou em 93, quantas pessoas morreram no apartheid, questão ética, coisas que estão acontecendo, irmão, mas a cada dia mais, tomando um volume o quê? Maior. E aí, quando entramos, não só numa questão de guerras, mas quando entramos na questão de terremotos, o que está acontecendo, irmãos, do último século para cá, foi algo nunca visto. Os dois com maiores impactos, ou três. O que aconteceu lá na Indonésia, o tsunami na Indonésia, o que aconteceu no Japão e nos Estados Unidos. 3 terremotos, assim, poderosos, que causaram danos. Ah, pastor, mas sempre teve, porque antigamente não se registrava. Eu concordo, mas a questão é que agora, né, ultimamente, a intensidade está ficando maior, é direto, é no Chile, é no Peru, é em tantos países, até em Sergipe, irmãos. Ou vocês não vêem televisão? Aconteceu recentemente em Sergipe terremoto? Sim ou não? Sim. Foi sentido tremores aqui em Sergipe, no interior, em uma escala muito pequena, no Ceará. Muitas coisas acontecendo, terremotos. Há uma especulação, só não se sabe quando, mas há a eminência de um grande terremoto em São Francisco, na Califórnia. Eles só não dizem quando, para onde Felipe está indo, mas ele não vai estar lá não, meu filho, antes. Só não diz quando, mas os cientistas dizem que é certo esse terremoto lá. E há toda uma preparação estrutural de engenharia, mas eles esperam acontecer algo em grande escala. Então, esses sinais sempre aconteceram, mas está aumentando. Aí vem a questão da fome. Fome como consequência das guerras, da situação econômica dos países, da questão migratória. Olha o que essa questão da imigração está desenvolvendo nesses países, irmãos. Na Europa, as pessoas fugindo, saindo da Síria, daquela região toda ali, procurando os países da Europa. E esses campos, como é que eles chamam? De refugiados. Então, não tem só a questão de uma fome em um país, mas o problema da fome associado a essas questões. Olha o que está acontecendo com a Venezuela agora. 90% da população da Venezuela está pobre. Pobre, 90%. Sabe o que é isso, irmãos? 90% dos venezuelanos pobres. Situação de fome na Venezuela. E eles procurando acesso para onde? Para os países vizinhos. Aí se desencadeia o quê? Nos campos de refugiados e pessoas passando o quê? Fome. E o crente pensando que nada, essa história de que ele já vai voltar, desde que eu sou criança, eu escuto isso. E eu digo sempre, irmãos, escutamos isso desde criança. E isso só nos mostra uma coisa, está ficando cada vez mais perto.
Amém? Entramos nas doenças, pragas e as pandemias no mundo. Peste negra, em 1940, em 1400, a peste negra, a gripe espanhola, H1N1 no México, o vírus do ebola na África, a cólera, até a chikungunya, zika, vírus e mais vírus, sempre causando o quê? Morte, destruição e dor. Quando a gente imaginou que um dia nós, essa geração, passaríamos pelo que estamos passando com a Covid-19? Quando passou na cabeça de alguém que ia chegar um tempo em que nós íamos ter que fazer distanciamento social, andar de máscara na rua? Quem aqui imaginou isso um dia, irmãos? Ninguém. Não, pastor, isso é normal. É coisa normal, irmãos? Não é. São os sinais que evidenciam a volta de quem? De Jesus. A Covid-19 já matou no mundo mais de 4 milhões de pessoas. Negócio do ano passado para cá. Estão descobrindo a vacina, mas vem variante, vem uma coisa, vem outra, vem uma coisa, vem outra. E isso só vai piorar. As doenças como a AIDS, tuberculose, o câncer. Irmãos, antigamente a questão do câncer era raro, não era? Era raro. Era tão raro que para dizer que alguém estava com câncer, dizia bem assim, olha, aquela pessoa está com aquele negócio ruim. Pegou a doença ruim, não era assim? Era assim. Depois, quando começou a ficar mais um pouco conhecido, dizia assim, fulano está doente de quê? CA. Não era assim? Era CA. Quem ouviu falar em CA? Quem ouviu? Era assim, CA. Mas agora é o quê? Tem cerimônia mais? Não. Agora câncer já é uma coisa o quê mais? Normal. O que é que você tem? Câncer. É mesmo, é? Vixe. Não é assim? As evidências da volta de Jesus estão aí, irmãos. Negar isso como um sinal da volta de Jesus é tolice. Negar esses sinais é descrença na Bíblia. Não, é normal. Normal? Não é normal. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é infalível. E ela vai se cumprir de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse. Tudo que foi predito vai acontecer. O que nós temos que fazer, como diz no popular, é colocar a nossa barba de molho. É ficar atento, ficar vigiando. A palavra fala que nos sinais dos tempos, o último aqui assunto, é a decadência moral da sociedade. E o que é que estamos vendo, irmãos? Com essas questões ligadas à inversão de valores, o declínio da sociedade moral, como diz a Bíblia, que o pecado vai aumentar, não é assim? O pecado vai aumentar, e nós olhamos hoje para uma sociedade que está caminhando cada vez mais para o pecado, e tentando fazer com que nós, da igreja, aceitemos tudo como quê? Como normal. Como normal. Não se pode falar contra a questão do homossexualismo. Nós temos que falar sim. Amar a pessoa do homossexual, mas a Bíblia condena a prática do homossexualismo. Em Apocalipse diz que os homossexuais, aqueles que são praticantes, que levam a sua vida no pecado da prática do sexo invertido, eles não entrarão no reino de Deus. E a igreja não pode silenciar. A igreja não, porque se falar vai ofender. Não. Nós não queremos ofender, nós queremos que eles encontrem amor, que eles encontrem, sobretudo, restauração e salvação e transformação
para acontecer o que Paulo disse que aconteceu na igreja de Coríntios, quando ele fala da questão homossexual, ele diz bem assim, tal qual foste algum de vós. Não levanta a mão ninguém aqui não, tá? Não precisa dizer se você foi não. Estou pedindo para ninguém levantar a mão aqui. Paulo dizendo isso em Coríntios. Tal qual foste algum de vós. Ou seja, Paulo estava reconhecendo que na igreja de Corinto havia ex-homossexuais. Pessoas que, ao se deparar com a verdade da palavra, deixaram a sua vida de pecado. E estamos aqui para dizer em alto e bom som, a prática do homossexualismo é pecado à luz da Bíblia. Você pode gostar do ato, você pode ser amigo, ou seja lá o que for, mas nós seguimos a Bíblia, e a Bíblia diz que a prática do sexo entre pessoas do mesmo sexo é pecado. É pecado. O homossexualismo é pecado. Nós temos que amar, orar e ajudar todos quantos precisam e querem deixar essa prática, essa vida. Mas nós não podemos permitir que esse espírito de aceitação da prática domine a igreja. Os irmãos estão entendendo a diferença? Está gravado no YouTube. São as crianças sendo sodomizadas. As crianças sendo sodomizadas. Outro dia, agora, a propaganda da Burger King, colocando na cabeça das crianças o quê? A aceitação. Outro dia eu estava assistindo um filme com Sandra, e no filme, a criança, a menina, queria usar cueca. A menina queria só os brinquedos de menino. A menina não queria usar o uniforme da escola, que era uma saia para as meninas. E o filme foi trabalhando nesse embate. E o filme foi mostrando que o pai foi aceitando e levando a criança para as lojas e, você quer a cuequinha? Então compre então, minha filha. Você quer isso? Então faça. Você não quer? E assim está acontecendo. Os pais, frouxos, acabam deixando a criança decidir por si só. Decidir. Não, mas eu não gosto disso. Mas é porque, olha como ele é tão engraçadinho. Olha para o jeitinho dele, como ele tem um jeitinho de menina. Irmão, lá em Feira Nova, quando o garotinho começava com as presepadinhas, o couro comia solto já, irmãos. Era. Pastor, mas quer dizer com isso, então, vocês acabaram, foi sufocando. E quando ele cresceu, saiu do armário. Hoje é assim, tem que sair do armário, não é? A linguagem é essa, para as crianças. E a televisão, então, vem com filme, vem com novela, vem com programa, com malhação e tantos outros, que é para destruir sua casa, destruir sua família e os valores. Mas a igreja não pode aceitar nem silenciar. Nós vamos ensinar que menino é menino, menina é menina, que à luz da Bíblia só tem dois sexos, homem e mulher. E a ciência que condena a fé, ela mesma nega a diferença científica entre o corpo do homem e de uma mulher. Já que eles defendem tanto a ciência, pega dois corpos, sem dizer de quem era, dois cadáveres lá, desenterra dois cadáveres que vai mostrar na estrutura óssea a diferença da estrutura de um corpo de um homem para o corpo de uma mulher. Faça nascer um útero na barriga de um homem. Vai implantar um pênis na mulher. Pode implantar, mas não é a mesma coisa de jeito nenhum. Vai ser machão, não. Vai ser remendado. Vai ser machão, não. Papai, sou forte, eu sou homem, não. Vai ser remendado. Vai tirar o pênis lá, implanta uma vagina na mulher. Não é a mesma coisa, não. Vocês estão rindo, mas esse assunto está dentro de sua casa. Está dentro da sua casa. E nós temos que falar na igreja.
Porque o anticristo, quando vier, vai vir para destruir tudo o que é valor. Inclusive, a Bíblia diz em Daniel que ele vai rejeitar o amor das mulheres. Hoje, o maior assunto no mundo, qualquer coisa é ligada à questão homossexual. Hoje é assim. Hoje as pessoas, para serem até mesmo mais aceitas, elas se dizem que são. Vai para um programa, fala que é homossexual, ganha mais ibope, ganha mais atenção. Olha a guerra na seleção do brasileiro agora. Os grupos entraram obrigando a CBF a usar o número 24. E o jogador Cruz quer, não quero não. Quero não uso não. E aí entrou na justiça, mas caiu por terra. Não prosperou. Mas quantas coisas têm prosperado com a ideologia de gênero? Que é para tratar agora tudo com X, não é? Com S, não sei o que lá. Cruzes. Não é para falar algumas coisas no masculino e no feminino, não. É para ter a linguagem neutra. Banheiro do McDonald's, do novo McDonald's, do calçadão na Praia Formosa, na 13 de julho. Não tem banheiro lá, para homem nem para mulher. É um banheiro só. Um banheiro só. Como é que fica? Aí você vai lá com a sua filha, uma criança, um adolescente, vai usar um banheiro e entra um homem. Joga lá o negócio dele para fora e a criança tem que ver. É assim. O mundo está caminhando assim. No esporte, é assim. No esporte, eles estão fazendo agora que é você quem decide o que você é. Então, se você fala que você é um homem, você vai competir como homem. Se você diz que você é uma mulher, vai competir no esporte como mulher. O que vale é o que você diz. Só que é tão interessante, mas é tão interessante, que só existe homens, entre aspas, se candidatando para competir no esporte de mulher. Mas não existe, digamos, mulher assumindo ser homem para competir no esporte de homem. Não tem. Aí, recentemente, agora, um cara que ia para a Olimpíada, para levantamento de peso, ele disse que era homem. E então ele disse que era mulher. O homem disse que era mulher. Para ir para a Olimpíada disputar levantamento de peso. E ele, então, ganhou o direito. E já estava certo de ir para a Olimpíada. Mas antes de ir, fazendo um treino, quando levantou o peso, rompeu o testículo. Aí eu não aguentei, quando vi essa postagem, eu botei, e prevaleceu a ciência. Rompeu o testículo da menina. O que você é? Mulher. E não vai mais não, por quê? O testículo estourou. E mulher tem testículo? Oxente. Irmãos, a nossa verdade não é a verdade da igreja, a nossa verdade é a verdade da Bíblia. E nós temos que ir de encontro a tudo isso, a essa ideia de casamento aberto que o mundo tem. O mundo agora não tem mais esse negócio de casamento entre duas pessoas, não. O casamento pode ser aberto. Pode ter outra pessoa no relacionamento, desde que o casal concorde. Então, o homem pode ter outras mulheres e a mulher pode ter outros homens. É a modalidade de casamento o quê? Aberto. Aberto para quem? Aberto para o diabo destruir. Aberto para o demônio, para Maria Padilha. Mas o casamento, à luz da Bíblia, é entre homem e mulher. E dia 21 vai casar Ana Cristina e Cláudio aqui, ó. O que Deus faz é assim. Aí vai casar dois Cláudio. Pelo amor de Deus. O que Deus faz é assim, irmãos. Mas essas questões do casamento, da fornicação,
de que o jovem não tem que se conservar puro, esperar o casamento, virgindade, não, isso aí não, é valor que ficou para trás, não. Os valores, irmãos, que a Bíblia defende, nós defendemos que se o jovem se conservar puro para o seu casamento, é bênção sobre a sua vida. Agora, pode acontecer de que você de repente cedeu, ou antes de Cristo se envolveu no relacionamento errado e não é mais virgem, ou já ficou com alguém, mas você está em Cristo agora, é uma nova criação, o seu viver agora é de acordo com a palavra. O sexo só quando casar, mas a gente não fazia antes, pois era antes de Cristo, agora com Cristo não. Eu vou lhe deixar, então siga seu caminho, mas eu não vou deixar a palavra de Deus. Valores, irmãos, até na questão ligada ao estupro hoje em dia, de crianças e adolescentes, eles estão querendo mudar as leis para que se aceite como um ato consensual. Se a criança aceitou, não é estupro. Se a criança aceitou, não há. E esses partidos de esquerda estão defendendo essas leis, essas mudanças na lei. Essas mudanças eles estão defendendo essas bandeiras, de que se mude a lei, de que a questão de pornografia infantil, de que tudo isso é conhecimento, que eles têm que conhecer a questão da sexualização. Não, irmãos, isso é o mundo, é o pecado no mundo, e a igreja não vai conseguir limpar o mundo, mas nós seremos sempre essa força que detém o poder do anticristo no mundo, e as suas doutrinas, as suas ideologias e o seu espírito que opera para destruir. Nós somos a igreja do Deus vivo. Nós somos a igreja, geração do arrebatamento, e vamos viver com Cristo, custe o quanto custar. Você talvez vai ser colocado em situação de que você poderá até abrir mão da família, por amor a Cristo, mas não abra mão de Cristo. Ele é acima de tudo. Deus, Jesus, os sinais estão aí, não os ignore, irmãos. Viva uma vida cristã de verdade, a tal ponto de que no dia que o arrebatamento chegar, você suba ao encontro do Senhor nos ares. E desse dia para frente, irmãos, não vai haver mais sofrimento para você. Os que ficarem sofrerão, mas os que forem jamais sofrerão.